E aí, caçadores de histórias, tranquilos? Neste vídeo iremos falar sobre mais uma criatura assustadora, o Homem-Mariposa. Essa história surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, de uma criatura alada sinistra de olhos vermelhos, brilhantes, que voa e que aparece geralmente antes de catástrofes, e é o que dizem. Então prepare sua pipoca, não esqueça de fechar a sua janela e vamos para mais uma história. Se é verdade ou não, você decide. Galera, só reforçando antes, não esqueça de curtir o vídeo. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Clica no sininho de notificação e compartilhe o vídeo ao máximo. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Mothman, popularmente conhecido como Homem-Mariposa ou Homem-Traça, é estudado e investigado pela criptozoologia. Criptozoologia é o estudo de espécies animais hipotéticos ou avistadas por poucas pessoas e também de ocorrências de animais extintos. Essa criatura é considerada criptoide, ou seja, algo ou alguma coisa que foge aos meios habituais de investigação. O Homem-Mariposa é uma criatura que supostamente apareceu em Charleston e Point Pleasant entre 1966 e 1967. Dizem que sua aparição antecede a desastres, como se a criatura quisesse avisar alguém sobre algum tipo de catástrofe. Charleston é a capital e Point Pleasant fica ao sudoeste do estado da West Virginia. O Homem-Mariposa, segundo testemunhas, é descrito como tendo mais de 2 metros de altura, asas de mariposa ou borboleta, medindo de 1,80 m a 2,40 m de envergadura, e grandes olhos vermelhos brilhantes. Às vezes foi relatado que não possuía cabeça e seus olhos ficam nos ombros. O som que ele emite é semelhante a um disco tocando rápido. Há pele sob suas plumas, geralmente descritas como cinzas ou marrons. Acho interessante comentar uma coisa muito importante antes de citar os relatos de avistamentos da criatura, e que tem peso na hora de analisar todas essas informações sobre o Homem-Mariposa. As aparições do Mothman coincidiram com o período de avistamentos de OVNIs no estado de Ohio nos anos 60, onde moradores alegaram terem visto OVNIs na região. Como Point Pleasant fica próximo de Bible Belt, que é uma região dos Estados Unidos, onde a prática da religião protestante faz parte da cultura local. Com isso, as testemunhas tanto dos avistamentos de OVNIs quanto ao Homem-Mariposa foram identificadas como pessoas honestas e educadas, portanto, não tinham motivos para mentir. Então, isso de certa forma contribuiu para tornar o Homem-Mariposa bastante famoso. Foram descritos, até onde se sabe, 26 avistamentos documentados com características do Mothman na West Virginia entre 1966 e 1967. Claro que devem existir mais casos, mas não documentados. Vamos citar apenas alguns deles. Então, o primeiro avistamento desta criatura ocorreu em 12 de novembro de 1966 por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério perto de Clendenin. Eles relataram que viram uma figura humana de cor marrom e com asas. Em 15 de novembro de 1966, um dos casos mais notórios. Nas proximidades de Point Pleasant, passando de carro próximo de uma fábrica abandonada de TNT, 2 jovens casais teriam visto 2 olhos enormes de 5 centímetros de largura e 15 centímetros distantes um do outro, parecendo um homem só que maior. Tinha entre 1,80 m e 2,10 m de altura.
asas grandes recolhidas nas costas. Quando fugiram, segundo o que foi relatado, minutos depois se depararam com a mesma criatura que perseguiu o carro onde estavam os dois casais de jovens. A criatura abriu as asas, que parecia de um morcego, levantou o voo e seguiu o carro, que já estava a 160 km por hora. As testemunhas disseram ao xerife Millard Alsted que ele emitia um som só que parecia um disco tocando em alta velocidade. Estes casos foram ficando conhecidos em todo o país, sendo noticiados em rede nacional. Em novembro, um policial local realizou uma coletiva de imprensa na qual as testemunhas foram entrevistadas. Isso ajudou mais ainda a propagação do Mothman nos Estados Unidos. Estava presente uma repórter de nome Mary Hyre, que mais tarde seria a maior especialista americana no assunto. Outro caso foi em 21 de novembro de 1966, quando a polícia de Charleston recebeu uma ligação de um certo Richard West, às 22h15, assustado, dizendo que havia um homem alado sentado no telhado de sua casa. Tinha cerca de 1,80 m de altura e de 1,80 m a 2,40 m de envergadura de asas. Em 15 de dezembro de 1967, a ponte Silver Bridge, que ligava Point Pleasant a Gallipolis, Ohio, na hora do rush, colapsou, matando 46 pessoas devido a uma falha na estrutura. Não demorou muito pessoas afirmarem ter visto a criatura nas redondezas da ponte antes do desastre. Isso lhe rendeu a fama de prever desastres, e que ela na verdade estava tentando avisar as pessoas do que iria acontecer. Existem relatos em que a criatura foi vista nos dias que antecederam a outros acontecimentos trágicos no mundo, incluindo um terremoto na cidade do México em 1985, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e a queda das Torres Gêmeas em 2001, por aí vai. De acordo com John A. Keel, autor do livro The Mothman Prophecies, de 1975, as primeiras aparições da criatura começaram no estado de Ohio a partir de 1959, após vários anos de pesquisas e investigações, analisou o autor. O filme de 2002, The Mothman Prophecies, A Última Profecia em português, com Richard Gere, foi baseado no livro de John A. Keel e retrata estes eventos e aparições. O escritor era ufólogo e logo se interessou sobre o assunto porque alguns casos sobre o Mothman vinham acompanhados de eventos ufológicos e a presença de homens de preto na região. A região onde ficam as fábricas de TNT é uma região bastante poluída por conta das substâncias químicas produzidas na época em que estavam funcionando. Prejudicaram solo, água e ar, e deve ser analisado se as pessoas que por lá passaram alegando ver o Mothman não tenham sido afetadas pelos efeitos do meio ambiente poluído, ou por alguma bebida alcoólica, ou algum entorpecente, ou se de fato viram o Mothman. E se viram, ainda não existem provas suficientes para confirmar sua existência. Em resumo, existem muitos relatos desta criatura alada, rodeada de mistérios e tramas, relatos de testemunhas, mas nada além disso. Mas há quem realmente acredite no Mothman. E você, acredita que exista o Mothman, conhecido como o Homem-Mariposa, ou não passa de mais uma lenda urbana para causar pânico nas pessoas? Se ele existe ou não, se ele foi responsabilizado pelas tragédias por onde ele foi visto ou não, o fato é que ele, a longo prazo, contribuiu e muito para o crescimento econômico da cidade Point Pleasant. Existe até um museu e um festival dedicado à criatura.
Chegamos ao final de mais um vídeo falando do famoso Mothman, o Homem Mariposa. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou do canal, se ainda não é inscrito, se inscreva. Clique no sino de notificação, clique em curtir o vídeo e compartilhe o nosso canal o máximo que você puder para ganharmos engajamento. Estamos nas redes sociais. Segue lá, galera. Fico por aqui. Agradeço a todos e nos vemos na próxima. Valeu, falou!